Tinha eu 26 anos, a graça de Deus e bom humor, e nada mais. Assim, São José Maria começa falando um pouco de como ele começou a obra, como foi aquele dia 28 de outubro, dia 2 de outubro de 1928, quando então, por vontade de Deus, naquele retiro, ele viu a obra. E ali a obra foi fundada, foi formada. A obra, ela é da vontade de Deus, segundo o querer dele, e por isso São José Maria, quando pensava, vai ser desse modo, Deus ia lá e falou, não vai ser assim não, peraí, a obra aqui é minha, pode deixar que eu sei o que eu quero fazer, você vai lá e faz, eu mando, você obedece. São José Maria buscou ser muito dócil ao Senhor. Ele tinha essa virtude da docilidade diante de Deus. Mas muito da obra, apesar de ser oficialmente dia 2 de outubro, o dia em que a obra é fundada, o dia que a obra é formada, a obra ela começa bem antes. A obra, podemos dizer, começa 14 anos antes. Na história de São José Maria, ele começa ainda muito novo. Seu pai tinha posses, era empresário, e em certo momento da sua vida tem um problema no trabalho. Seu pai então assume aquilo, vende tudo, se dispõe de tudo para honrar, mostra essas virtudes que o formam também. E apesar de talvez passar por muita dificuldade depois, ele faz de tudo para dar o justo aos empregados que ali estavam, e depois vão para outro lugar. Em 1914, eles então chegam ao final do ano em Logronho, e ali podemos dizer é onde Deus, além, é claro, diante da formação que sua mãe, que seu pai lhe dão, da sua história de vida depois de quase morrer, ainda muito novo, da promessa feita a Nossa Senhora dos Anjos de Torre Ciudad, tudo isso se passa, mas propriamente em 1914 é onde Deus coloca São José Maria onde ele deveria estar, para que Deus pudesse começar a despertá-lo. São José Maria queria ser engenheiro, arquiteto, fazer muitas obras, casas, e depois vai dizer que jamais ele teria construído tantas casas se não fosse pai. Mas por que naquele ano? Se encaminha para aquele ano e ali, naquele lugar, porque ali, diante do seu ambientar, depois Nosso Senhor se utilizará de uma tempestade de neve naquela região, e no dia seguinte ao Natal de 1917, saindo São José Maria, já achando, sou o primeiro a sair depois dessa nevasca, encontra algo que lhe deixa perplexo. E ali podemos dizer, começa as pistas, a gestação do que é a obra. Porque diante das pegadas na neve, do ver, aquele seguindo, encontrando o Carmelo, vendo que era um carmelita descalço que ali está, e se mortifica diante daquela tempestade, e Nosso Senhor começa a chamar de modo mais enfático, mais ardente, de modo que ele possa responder: também preciso dar mais, também preciso me entregar mais, também preciso ir mais além. E ali começa a ver aquilo que Deus quer dele. E depois, ao longo desses anos, de 1917 até 1928, então
vai repetir quase que com ênfase, pedindo ao Senhor que Ele possa ver e entender aquilo que Ele quer dele. Porque ir de um seminário para outro, sair de Zaragoza para Madrid para ser formado, os embates com a própria família, seu tio que era meio bambambam naquela região e acaba com os conflitos, não querendo ter status ou coisas a mais, vai com a autorização do bispo para Madrid, os conflitos em Madrid. Então, depois junta tudo, né? Vai ele pedindo: Senhor, que eu veja, Domine ut videam, Senhor, que eu veja, que eu possa entender aquilo que o Senhor quer de mim. Então, depois de começar já um retiro que fazia, após a celebração da missa, juntando aqueles papéis, tentando colocar o mínimo de ordem que ele tinha, várias fichas que ele ia escrevendo, o que o Nosso Senhor ia apresentando com flashes a ele, vamos dizer que ele consegue ordenar o quebra-cabeça de Nosso Senhor diante do soar dos sinos da paróquia de Nossa Senhora dos Anjos. Ele vê a obra e ali a obra é formada, ali se faz. Mas o que é a obra? Nessa meditação, meditando um pouco do que é a obra, do que é isso, do que esse chamado que Deus faz, Nosso Senhor se utiliza de meios para nos chamar a fazer a sua vontade no meio do mundo, ser aquilo que Ele convida a todos, esse chamado à santidade, ser sal da terra, luz do mundo, corresponder ao seu querer e ser santo. É isso que Nosso Senhor fala já no livro do Levítico: sede perfeitos como eu sou perfeito, sede santos como eu sou santo. E que depois, no Evangelho de São Mateus, o Senhor então falará novamente aos seus apóstolos, falará a todos no Sermão da Montanha, no capítulo 5: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Buscai a correspondência, buscai essa santidade, este unir-se a Deus. Esse chamado à santidade que São José Maria recebeu para anunciar, no início ele rejeitou muito, assim: olha, não quero fazer algo novo, não queria ser fundador, achar ele mesmo fazer as coisas. Mas Nosso Senhor, mais uma vez: tá, você não quer, mas eu te chamei a isso. Procura em tudo aquilo que já fora criado e nada. Então vê que é a vontade de Deus fazer a obra do jeito que a obra é e anunciar essa santidade. Então diz: o Senhor pede a todos, sem discriminação nem gênero, correspondência à graça. Exige de cada um, conforme a sua situação pessoal, a prática das virtudes próprias dos filhos de Deus. Assim, São José Maria comenta um pouco dessa passagem: sede santos, corresponder à vontade do Senhor, sede santos como Ele é santo. E como seremos santos? É fato que somente uma pessoa que busca as virtudes pelas virtudes, não é necessário que uma pessoa virtuosa seja santa, mas a predispõe. Vemos, por exemplo, na antiguidade, muitos que eram santos, muitos pagãos que tinham virtudes,
mas é necessário mais. É necessário a abertura, a graça para que Deus possa agir e assim, diante desse agir de Deus e da nossa correspondência, possamos segui-lo. E as virtudes, elas auxiliam a isso. Nos auxiliam a que diante da nossa engrenagem espiritual, elas possam ser maleáveis diante da vontade de Deus, de modo que Deus possa nos empurrar e nos guiar para onde Ele quer, segundo a vontade dEle. Esse é o chamado que Deus faz a todos nós e que São José Maria buscou propagar. Porque antes, durante muito tempo, na igreja, tinha-se um pensamento restritivo e equívoco. Após o caminhar e a propagação, achava-se que somente aqueles que tinham essa correspondência direta na fuga do mundo é que esses seriam santos. Os outros eram, vai tentando, vai que você chega lá, você consegue ficar no fundo do teatro, mas as primeiras fileiras são para estes. Tanto que São José Maria, quando anuncia isso, esse chamado a todos, chega a ser chamado de herege, mas depois vê-se que o próprio concílio pega quase tudo aquilo que ele ensinava e consolida e mostra, não, todos são chamados. Exige essa vocação universal à santidade, em que todos podem abraçar. Não é só para os religiosos, para os clérigos, não, para todos. Todos têm uma vocação e na correspondência dela pode-se abraçar e estar com Deus. E é isso que Nosso Senhor nos pede, que possamos corresponder à vontade dEle. No Brasil, de modo geral, existe talvez afã de querer fazer coisas. E diante da mobilização hoje eclesiástica, talvez no Brasil se tenha muito o fazer dentro das famílias paroquiais, dentro da paróquia, e abraçar talvez e achar que um bom católico talvez seja somente aquele que tem uma pastoral, que faça isso, que faça aquilo. Um bom católico é aquele que busca corresponder à vontade de Deus. Não é um clericalismo, só pode fazer ali. O local do leigo, no meio do mundo, é esse anúncio. E o maior apostolado é a demonstração da correspondência que Deus nos pede diante dos nossos afazeres. Que um pai de família seja verdadeiramente um pai de família e não mais um que está ali, não um funcionário do seu filho, não um empregado que faz a vontade do seu filho, mas que o eduque, que o corrija, que o mostre a verdade, que o ensine. Um bom esposo deve corresponder a isso. Um bom professor não é aquele que simplesmente vai lá, finge que ensina e as crianças fingem que aprendem. É aquele que cobra. Aquele que cobra porque o ato de cobrar é mostrar, olha, eu sei que você consegue. Eu vou me dedicar, vou fazer de tudo, vou dar da melhor modo, ensinar do melhor modo, mas também chamar os outros a corresponder para que esse possa fazer e aprender, se tornar um bom estudante.
alguém que trabalha na imprensa ou numa outra empresa ou em algum cargo, o modo como agir, o modo como transmitir, o modo como trabalhar ali, porque não é pelo aluno, somente pelo filho, somente pela esposa, somente por aquele para quem eu estou prestando serviço, somente para o patrão, é para Deus. Essa reta correspondência que o Senhor nos pede, que o Senhor nos chama a ter, esta correspondência à vontade dEle. Todos nós somos chamados, todos, a fazer a vontade de Deus, de modo que, diante do nosso agir, possamos verdadeiramente ser aquilo que o Senhor espera de nós. São José Maria nos diz, no ponto 702 de Forja, as tarefas profissionais, o trabalho, do lar, também é uma profissão de primeira grandeza. São testemunhos da dignidade da criatura humana, ocasião de desenvolvimento das personalidades, vínculo de união com o outro, fonte de recursos, meio de distribuir para a melhoria da sociedade em que vivemos e de fomentar o progresso da humanidade inteira. Para um cristão, essas perspectivas alargam-se e ampliam-se ainda mais, porque o trabalho, assumido por Cristo como realidade redimida e redentora, se converte em meio de caminho de santidade, em ocasião concreta de santificável e santificadora. O nosso trabalho, ele é um meio que nosso Senhor nos chama a que a gente possa crescer, a que possamos nos santificar. Por isso que nosso Senhor nos chama a isso. Nosso Senhor aprendeu com São José um ofício e São José, modelo de operário, fazia aquilo com primor, colocava amor naquilo que fazia, se empenhava. E nosso Senhor mesmo, a maior parte de sua vida foi escondida ali, trabalhando, ensinando este modo como devemos corresponder com a vontade dele diante do nosso ofício. Tanto que assim ele era conhecido, o carpinteiro, o filho do carpinteiro. São José Maria aprendeu também muito disso com seus pais. Sua mãe, uma dona de casa que estava ali junto aos filhos, que ensinava, que corrigia, que estava próximo, que sabia dizer não, que sabia acalentar. Seu pai, diante do seu ofício, e até mesmo não perder tudo, mas mostrando a sua dignidade, olha, é minha responsabilidade assumir e se empenhar diante de todas as outras coisas para ajudar, para crescer, para trabalhar para a sua família, para colocar comida dentro de casa. Chegando em casa cansado, ainda assim estar com os filhos, ter esse bom descanso. Aqui também é minha vocação, aqui também é meu ofício, ser pai, apesar de cansado de um dia de trabalho, mas descansar ali, pegando o filho no colo. Também nós somos chamados a isso, diante da nossa vida cotidiana, buscar corresponder ao Senhor, que nos chama a essa santidade, a essa correspondência, a aprender a fazer tudo para Ele e colocar este dom a mais de amor nas coisas.
Talvez o ponto mais emblemático e conhecido de caminho, ponto 815: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves, está no que fazes. Assim devemos fazer. Se estamos no trabalho, buscar corresponder com aquilo que nos é pedido, nos empenhar naquilo. Eu tenho que terminar de digitar algo para uma palestra, para uma formação, para prestar contas, fazer aquilo com o máximo da melhor forma, para transmitir, para organizar as coisas, para que os outros entendam melhor, para facilitar o trabalho do outro. O que eu posso fazer a mais? Se eu estou na sala de aula, olha, preparar bem a aula, reparar no aluno que tem dificuldade, explicar de mais de uma forma. Se eu estou em qualquer outro ofício, o que eu posso fazer melhor? Então, José Maria, quando fala da amplidão, seja dos seus filhos, das suas filhas, ele fala desse trato de delicadeza no empenho das pequenas coisas. Uma de suas filhas, a primeira numeral auxiliar, adora, ele chega uma vez e queria todas as coisas da melhor forma e vê que uma das panelas, naquela junta entre o cabo e a panela, tem um pouco de gordura ainda e tal, e ele vai lá e exige. E ela entende aquilo, entende que tem que fazer da melhor forma aquilo, então ela vai lá, tira as coisas, limpa, esfrega, vê. É isso. Esse empenho em colocar amor e buscar até a melhor forma nos detalhes. Transmitir tudo nos detalhes também, não só no grosso, na base geral, mas e aqueles detalhes que faltam? Ali também. Reparar se sou um atendente de loja, um cliente, e ter este carinho, olha, quer algo, tem isso também, qual é o melhor, buscar entender o que a pessoa precisa e não tentar jogar para que possa receber mais, mas para dar ao outro, ver no outro o Cristo que precisa de algo. Certa vez, ouvindo uma meditação, ouvia sobre um exemplo desse de empenho. Um atendente de loja viu uma senhora entrando por causa da chuva. Você precisa de alguma coisa? Não, só estou brigando. Já era uma senhora de certa idade, veio, trouxe uma cadeira. Ela não comprou nada, mas ele estava ali, e à vista de todos, trouxa, né? Não vai comprar nada, você não vai ganhar nada com isso. Mas ele fez com este carinho, com este empenho para com aquela pessoa. Viu Cristo naquela pessoa e tentou ajudá-la. Trouxe uma cadeira, atendeu. Poucos dias depois, chegou o marido daquela pessoa e falou que queria remobiliar todo o apartamento, o escritório e tudo mais, mas queria que fosse com aquele atendente, porque ele mostrou esse carinho, essa delicadeza para com aquela pessoa. Se alguém assim, um homem, faz isso, quão mais não fará Deus diante do nosso empenho em buscar estar com Ele? Não querer recompensas humanas, mas ver Deus e querer servir Deus da melhor forma.
Assim cresceremos nas virtudes. Este ato de despojamento, de fazer da melhor forma, também não está com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, não ter, infelizmente hoje, tem-se um péssimo hábito de má educação. Antes tinha a rainha da casa, a televisão. Hoje existe os imperadores, os celulares. Senta-se e ninguém conversa. É só de olho no celular. Não, está no que deves, faz o que deves e está no que fazes. Se eu estou ali com a minha família, com a minha família. Certa vez vi um jogo entre amigos que quando saíam para um restaurante ou algo assim, começava o jogo quando todos chegavam no restaurante. A primeira coisa que pediam era uma cesta vazia. Geralmente eles, quando comentaram, disseram: olha, geralmente os garçons começam estranhando, né? Por favor, uma cesta vazia. O garçom nenhum entende, né? E o jogo começava porque eles colocavam todos os celulares ali. O jogo tinha que passar a refeição sem mexer no celular. O primeiro que pegasse, pagava a conta inteira sem dividir com ninguém. Se ninguém pegasse, então cada um pagava o seu. Porque o importante é estar ali, não virtualmente com outros. É ali. Ter isso também nos nossos afazeres, não ficar desviando, ter este primor nos detalhes, nas coisas, nos pormenores e buscando este ato maior. Assim, também teremos este empenho no fazer as nossas atividades da melhor forma, diante do nosso apostolado, pois isso também é apostolado. Diz São José Maria, no ponto 961 de Caminho: é preciso que sejas homem de Deus, homem de vida interior, homem de oração e de sacrifício. O teu apostolado deve ser uma superabundância de tua vida para dentro. É diante daquilo que, se eu faço algo diante do meu trabalho, antes eu devo também ter períodos de crescer para dentro. E assim poder demonstrar aos outros isso. Diante dessas pequenas coisas, diante dessas pequenas atenções, não é com muito falar que vamos convencer alguém a fazer algo, mas diante do amor que demonstramos. Por isso São José Maria dizia que, olha, o melhor apostolado é de amizade e confidência, é dessa proximidade, desse demonstrar amor aos outros, e mostrar assim este transmitir o que o Senhor pede, transmitir o que o Senhor quer. Mas eu só posso demonstrar amor se eu tenho amor. Eu só posso dar a Deus se eu tenho Deus. E por isso é necessário crescer para dentro, dilatar o nosso coração, para podermos demonstrar isso nas pequenas coisas. Num dos pontos de entrevista com São José Maria, no ponto 10, ele então responde: o que sempre ensinei é que todo trabalho humano, honesto, intelectual ou manual, deve ser realizado pelo cristão com a maior perfeição possível, com perfeição humana, com a competência profissional e com a perfeição cristã, por amor à vontade de Deus
no serviço dos homens. Não é meramente pelo homem, é buscando me aprofundar. Se eu mexo com internet, me aprofundar mais, conhecer mais, saber como posso me melhorar naquilo, saber como posso ensinar mais o meu filho, ajudar mais a minha esposa, e saber que fazer isso é por Deus e no serviço a Ele. Estamos aqui como esses bons servos que desejam servir ao Senhor. Devemos ter este bom ímpeto de dilatar o coração e servi-lo, de nos entregar a Ele como Ele pede, como Ele o quer. Nos pontos 562 e 563 de caminho, São José Maria nos mostra como fazê-lo. Tem confiança com o teu anjo da guarda, trata-o como amigo íntimo, porque de fato é, e ele saberá apresentar-te 1001 serviços nos assuntos correntes do dia a dia. Nosso santo anjo também nos ajuda nisso, diante do nosso apostolado, diante do nosso agir. Alguns pedem, diante das atividades correntes, sempre este crescimento e esse auxílio aos anjos. São José Maria nos convida a crescer nessa devoção fundante da obra, e que nos auxilia tanto, porque se queremos fazer a vontade de Deus, e esses são aqueles seus operários que estão a serviço dele e dos homens, com eles devemos aprender. E há tantos que pedem ajuda aos anjos para tudo, em particular em universidades, até mesmo para conseguir as vagas de carro, porque é tão difícil estacionar hoje em dia. Pedir também auxílio quando for falar com alguém, corrigir alguém, auxílio aos anjos para que possa ele já preparar o coração daquela pessoa e encaminhar para que ela possa entender aquilo que estou falando, para que ela possa crescer também, melhorar também. E no ponto seguinte nos diz: conquista o anjo da guarda daquele que queres trazer para o teu apostolado. É sempre um grande cúmplice. Este ato de pedir à frente, pedir ao nosso anjo que converse com o anjo dele, para que possa ele direcionar. E assim entender a vontade de Deus, entender que queremos auxiliá-lo. E tantos nos dão esse bom testemunho, que pedindo conseguiram e tiveram bom êxito no seu apostolado. Também pedir por nós, diante do nosso trabalho, diante da nossa casa, pedir também crescer nessa devoção. São José Maria assim fez e fazia tantas vezes, e também nos ensina a fazer também isso, ter essa boa inspiração, para que possa ter mais fruto. E dentre todos aqueles que tiveram bons frutos na correspondência com Deus, está a Virgem Maria. Em tudo soube fazer a vontade do Senhor, em tudo soube buscar este sentido de correspondência. Que ela também nos ensine a crescer na vontade de Deus
e a nos santificar na nossa vida ordinária, fazendo como ela as pequenas coisas com a maior perfeição. Dou-te graças, Senhor, pelos bons afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.